Olá, o Ciência Tudo já está no ar. Eu sou a Karina Cardoso e no programa de hoje a gente vai saber mais sobre terremotos e abalos sísmicos. Para entender como é que os choques subterrâneos das placas tectônicas e também o deslocamento de gases no interior da Terra impactam a superfície do planeta. Isso porque a nossa missão aqui é te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. E se você já estiver pronto, vamos junto! Deslizamento de terra, vibração do solo, abertura de falhas no chão, tsunamis, maremotos e também mudanças na rotação da Terra. Tudo isso pode acontecer como consequência de um abalo sísmico. Abalo sísmico ou terremoto é um tremor da superfície da Terra produzido por forças geológicas situadas no interior do planeta e a diferentes profundidades. A maioria dos abalos sísmicos é de origem natural, gerado por choques subterrâneos das placas tectônicas. O choque entre elas faz as rochas irem se alterando até se colidirem ou se romperem, e aí liberam uma grande energia acumulada para o exterior da superfície do planeta. Outros fatores que podem gerar os terremotos são deslocamentos de gases no interior da Terra, como o metano, por exemplo, além das atividades vulcânicas. Existem também abalos induzidos pela ação do homem. São originados por meio de explosões, extração de minérios, de água ou até mesmo por queda de edifícios. Entretanto, a intensidade apresentada é bastante inferior à dos terremotos tectônicos. Entre as consequências de um abalo sísmico estão a vibração do solo, a abertura de falhas no chão, deslizamento de terra, tsunamis, maremotos e até mesmo mudanças na rotação da Terra. Não é possível prever terremotos em nenhum lugar do planeta. No entanto, áreas próximas ao encontro de placas tectônicas são propícias a essas ocorrências. Através de um instrumento denominado sismógrafo, é possível medir as vibrações internas da Terra. Essa força é medida pela escala Richter, que varia entre 1, muito fraco, e 10, muito forte. O terremoto de maior intensidade já registrado ocorreu em 1960, no Chile, atingindo 9,5 na escala Richter. E o segundo aconteceu na Indonésia, em 2004, com 9,3 graus de intensidade. Eles atuam no monitoramento de terremotos no país e também integram a rede sismográfica brasileira. A gente está falando do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília e também do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. A sismologia é o estudo dos sismos, também chamados de terremotos. O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo e o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília estão entre os principais centros de pesquisa da área no país. Um dos trabalhos do Centro de Sismologia é atualizar o mapa de risco sísmico do Brasil, porque já aconteceu, por exemplo, tremor aqui no país de magnitude 6. O tremor de magnitude 6 libera uma energia similar à de uma bomba atômica. Então, ter um histórico também da sismicidade, entender por que esses tremores acontecem é fundamental para o país e até para tomar decisões estratégicas. O trabalho do Observatório Sismológico se baseia na coleta de dados das estações sismográficas, né, e processamento desses dados para detecção de terremotos. Os objetivos, né, desse trabalho são tanto o conhecimento da localização desses terremotos, como a utilização das informações que esses terremotos trazem para o estudo do interior da Terra, né? Que seria a parte da, digamos assim, geofísica da sismologia. Como é que funciona esse monitoramento, né? Nós instalamos estações no campo, né? Vamos até o campo, instalamos estações, e essas estações elas
registram, né, a vibração do meio. O que é uma estação sismográfica? Basicamente é um sensor que fica captando ali a vibração do solo, coisa de nanômetro. Esse sensor ele envia dados para um registrador que armazena e digitaliza esses dados, prepara para a transmissão em tempo real, que é feita através de links via satélite, 3G, que envia esse dado para o centro de sismologia. O grande desafio de se manter os equipamentos em campo para fazer o trabalho de monitoramento sismológico é realmente garantir financiamento, né, para manter essas estações. O Brasil é tido como, historicamente, né, o senso comum sugere que o Brasil não é um país que tem terremotos, mas isso não é a realidade, né, e muitas vezes, devido a essa visão que se tem em relação aos terremotos no Brasil, é um pouco complexo de conseguir financiamento para manter e desenvolver o nosso trabalho. Com o objetivo de monitorar os abalos sísmicos no Brasil e obter informações sobre a estrutura interna da Terra, foi formada a Rede Sismográfica Brasileira. Uma das instituições que compõem a rede é o Observatório Nacional, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O Centro de Sismologia da USP e o Observatório Sismológico da UNB também fazem parte do projeto. O Observatório Sismológico é uma das instituições do país que compõe a Rede Sismográfica Brasileira, que é um consórcio de instituições de pesquisa que trabalham com sismologia, né, que são compostas principalmente pela UNB, Observatório Sismológico, a Universidade de São Paulo com o seu Centro de Sismologia, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte com o seu Laboratório de Sismologia, e o Observatório Nacional, que tem um laboratório de sismologia lá também. Além disso, né, existe o Serviço Geológico Brasileiro, né, que faz parte, mas ele seria uma instituição de acompanhamento do trabalho e também de fomento da rede sismográfica. A rede sismográfica brasileira ela tem cerca de 100 estações, né, espalhadas em todo o Brasil. Uma novidade lançada recentemente pela empresa Google vai monitorar terremotos através dos acelerômetros de smartphones. Os primeiros alertas através dessa tecnologia já devem começar no próximo ano. Existem hoje iniciativas, né, graças ao desenvolvimento tecnológico, de criar redes utilizando smartphones, como, por exemplo, no caso do Seismic Alert do Google, né? Mas, de qualquer maneira, esse tipo de rede ela não é completamente útil para permitir que se obtenha todos os produtos, todos os resultados que uma rede de sismógrafos convencionais permitiria, né? A grande vantagem da rede que utiliza smartphones é a quantidade de sensores, né? Vamos dizer assim, cada smartphone seria um sensor, né? E a possibilidade de gerar alertas em um tempo muito reduzido. Isso para regiões, para países onde os terremotos de grande magnitude são, né, uma questão importante, se torna uma iniciativa muito interessante. Você pode salvar vidas com esse sistema, evacuar um prédio no início de uma atividade sísmica. Então, realmente, essa iniciativa é muito bacana, além de utilizar os acelerômetros dos celulares como sensores. Isso já vinha sendo utilizado, por exemplo, na Califórnia. E eu acho que é uma tendência, agora com Big Data, com inteligência artificial, que a gente consiga utilizar cada vez mais dados e processar esses dados de forma útil para a nossa pesquisa. Então, com certeza, eu acho que isso vai ser uma tendência importante para o futuro. O Brasil está situado no centro de uma placa tectônica e não nas extremidades onde geralmente ocorrem os choques. Mas essa condição não é suficiente para garantir a ausência de terremotos por aqui. Você já deve ter ouvido que o Brasil é um país sem terremotos e estranhado as notícias de abalos sísmicos recentes no Nordeste.
Mas apesar do nosso território ser praticamente todo localizado em uma área mais estável, os tremores aqui são mais frequentes do que imaginamos. O Brasil, ele se encontra no centro de uma grande placa tectônica, que é chamada placa sul-americana. E essa placa está longe dos grandes encontros de placas tectônicas que formam o globo terrestre. E por isso, no Brasil não se ocorrem eventos sísmicos com magnitudes grandes, como ocorrem na região do Chile, na região do Japão. E desse contexto que aparece a fama do Brasil de não ter eventos sísmicos. Mas isso não é verdade, porque os eventos sísmicos eles são gerados por diferentes mecanismos, como movimentação de falhas, acomodações e algumas explotações de trabalhos humanos. E isso gera eventos. No Brasil, na verdade, ocorrem cerca de 150 a 200 eventos por ano. Esses eventos vão ter magnitudes menores do que os eventos que ocorrem nessas regiões de grandes encontros de placas, como eu mencionei o Chile, Japão, Indonésia. No Brasil, uma das regiões mais afetadas por terremotos de pequeno ou médio impacto é o Nordeste. Os cientistas afirmam que lá o fenômeno ocorre na forma do que eles chamam de enxames sísmicos, sequências de tremores que acontecem de forma repentina e pode durar até anos. Essa é uma das regiões que foram maior retrabalhado, quando os continentes africanos e o continente americano estavam colados. Essa foi a última parte a se descolar. E com isso gerou uma série de retrabalhamentos e a geologia daquela região se tornou bastante remobilizada. Isso levou ao que tem algumas das falhas que ainda hoje estão ativas a terem diversos eventos sísmicos que ocorrem rotineiramente naquela região. Algumas regiões, por exemplo, como Xeramobim, no ano passado ocorreu mais de 1.200 eventos assustando bastante a população. Mas outras regiões do Brasil não estão livres dos abalos. Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, já registraram abalos sísmicos. A primeira vez em que um terremoto foi notificado no país remonta à época do Brasil Imperial, no final do século XIX. D. Pedro II sentiu os tremores na cidade de Petrópolis, onde vivia no Rio de Janeiro. E a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta. Estamos de volta com Ciência é Tudo. Vem cá, você sabia que os sistemas de alerta antecipado de ameaças naturais estão sempre na mira de pesquisas e inovações tecnológicas? Pois é, o objetivo é buscar melhorias para reduzir o número de vítimas fatais e também os prejuízos materiais. O CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, vinculado ao MCTI, faz o acompanhamento das ameaças naturais em áreas de riscos em municípios brasileiros que são suscetíveis à ocorrência de desastres. O órgão desenvolveu uma tecnologia conhecida como SALVAR, Sistema de Alertas e Visualização de Áreas de Risco, uma plataforma computacional que monitora dados ambientais e, assim, possibilita a visualização dessas áreas. Os dados que alimentam o sistema são fornecidos por diversas instituições, sejam elas governamentais ou não, e que são monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana. A ferramenta combina no mesmo ambiente previsões, dados em tempo real e também informações do passado, como acumulados de chuva, nível e vazão de rios. Tudo isso para garantir a segurança na tomada de decisão para a emissão do alerta. São diversas as áreas do conhecimento utilizadas de forma integrada com a sismologia. A engenharia sísmica, por exemplo, é responsável por projetar estruturas existentes a sismos. E para entender melhor sobre isso, eu conversei com o geofísico e também pesquisador do Serviço Geológico do Brasil, Marcos Ferreira. Vamos acompanhar. Bem-vindo ao Ciência Tudo. Para a gente começar, eu queria que você trouxesse um pouco mais da atuação
desse órgão? Quais são as competências do Serviço Geológico do Brasil? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. O Serviço Geológico ele é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia e ele tem como missão gerar conhecimento geocientífico, seja nas áreas de geologia, geologia de risco, hidrogeologia, e disseminar esse conhecimento para a população para que possa ser utilizado na área de mineração, nas áreas de engenharias e todas as áreas que são correlatas à área das geociências. Quando a gente fala de estudos de sismologia, são várias áreas envolvidas, né? Para além da geologia, a gente tem meteorologia, engenharia, até astronomia. Como é que funciona essa ligação? Qual a importância da integração de todas essas áreas quando a gente pensa em terremotos e em abalos sísmicos? Terremotos são fenômenos extremamente complexos e o estudo deles também são dessa mesma forma. Para se conseguir detectar esses eventos, precisamos de equipamentos bastante sofisticados. Então, entra grande parte de desenvolvimento de engenharia, de avaliação de trabalhos de detecção de sinais, transmissão de sinais via satélite para que esse dado esteja disponível, pesquisadores com backgrounds de geologia, de física, e toda essa integração entre todos esses profissionais e o estudo avançado dessas matérias é o que permite a gente ter monitoramento e um maior conhecimento do interior terrestre. Ou seja, a tecnologia trabalhando aí de forma, né, integrada para se conseguir resultados cada vez melhores. A gente sabe que a tecnologia ela vem tido grandes avanços. Como é que você vê hoje, né, esse estudo da geologia no Brasil? Qual é a expectativa de futuro? O quanto a gente ainda pode avançar? A tecnologia ela vem avançando extremamente a passos muito largos e isso aplica em todas as áreas. Na geologia e nas geociências, grandes conhecimentos vêm sendo conseguidos com as novas metodologias que ocorreram nos últimos 10 anos. Por exemplo, o lançamento de drones, os equipamentos geofísicos, por exemplo, são equipamentos que rotineiramente são desenvolvidos em termos de maior quantidade de dados absorvidos, maior poder de processamento para que possam ser realizados novas integrações e utilização desses dados. Na sismologia, por exemplo, com o avanço da tecnologia, conseguimos detectar eventos em todo o mundo e esses eventos são detectados praticamente na mesma hora que eles ocorrem, devido à transmissão dos dados em tempo real para os institutos que fazem as pesquisas desse tipo de fenômeno. E quando a gente fala também da engenharia, né? Porque a engenharia e a geologia, elas podem, talvez devam, né, atuarem juntas na prevenção de danos mais graves. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, a engenharia ela é extremamente essencial. Nós vemos que no decorrer de eventos, diferentes regiões têm diferentes capacidades de lidar com o mesmo. Por exemplo, no Japão, é um país onde ocorre diversos abalos sísmicos com magnitudes extremamente altas. E, no entanto, a resistência ou a capacidade da tecnologia desenvolvida nas construções prediais, na mobilização urbana e comunicação e entendimento das pessoas naquela região, permite que esses eventos não causem danos tão grandes, quando comparados, por exemplo, um evento de maior magnitude que ocorre em regiões que não têm esse tipo de preparo. O mesmo evento de magnitude, por exemplo, mais alta, acima de 7, 8, que ocorra no Japão e que ocorra no Haiti, por exemplo, vão ter devastações ou impactos à população muito diferentes, devido a essa capacidade ou essa permissão que a tecnologia tem nesses dois diferentes países. Mesma coisa no Brasil, por exemplo. Marcos, sobre essa questão da engenharia, como é que a gente pode falar dessa área aqui no Brasil? Porque você trouxe a questão do Japão, a gente sabe que a realidade do Japão em relação a abalos sísmicos, terremotos, é muito diferente do Brasil, mas o Brasil, ao contrário do que as pessoas pensam, tem abalo sísmico, né, principalmente no Nordeste. Como é que fica essa relação da geologia e da engenharia aqui no país? Desde os levantamentos a partir dos dados da Rede Sismográfica Brasileira, onde tem diversas estações espalhadas pelo Brasil para realizar esse monitoramento, foi realizados novos estudos de mapas com riscos sísmicos associados, ou seja, ele mostra as principais regiões onde tem a ocorrência esperada para aquela região. Por exemplo, o Nordeste, dependendo da região e dependendo do tempo de retorno, nós temos quanto tempo pode ser esperado um evento que vai ter um efeito tão grande quanto isso, ou seja, qual a aceleração que aquele local pode ser esperado que atinja.
Esse tipo de informação é utilizado dentro como parâmetro de construções sísmicas pelos engenheiros. Então existe uma norma da NBR de construções, especialmente de construções de grandes obras, onde os engenheiros, quando vão estar montando a estrutura, levam em consideração esses parâmetros. Apenas relembrando que nos últimos 15 anos, 10 anos, no começo da rede sismográfica brasileira, o nosso conhecimento se elevou muito com a instalação dessa rede. Então hoje nós temos mais de 90 estações espalhadas, são diversas instituições que compõem e trabalham para poder fazer o monitoramento e fornecer esses dados de eventos de abalos sísmicos que ocorrem no Brasil. E essas instituições, hoje formadas junto com o Serviço Geológico do Brasil, Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Observatório Nacional e a Universidade de São Paulo. Conversei com Marcos Ferreira, ele que é geofísico, pesquisador do Serviço Geológico do Brasil. Marcos, obrigada por esse papo aqui no Ciência Tudo. Obrigado a vocês. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais Jornada do Conhecimento. Eu sou a Karina Cardoso, desejo você uma ótima semana. Tchau!